Relações que não são para melhorar têm que ser para terminar. Todas as relações são para nos religar com alguma coisa maior. Se for para desligar, então que seja realmente para desligar. Não vale a pena nós convivermos com alguém que não serve para nos dar um pouco de energia a mais no nosso dia-a-dia. Aquela energia extra. Quando nós nos chateamos com alguma coisa, chegamos a casa e temos aquele conforto. Quando algo acontece de menos positivo, chegamos a casa e temos aquelas palavras de amor. Acho que nós devemos ter esta capacidade desde sempre de olhar para trás, para a nossa relação com o nosso namorado, com o nosso marido, para o nosso histórico e perceber: esta relação melhorou-me enquanto pessoa, esta relação tornou-nos aos dois melhores namorados, melhores companheiros. Porque se nós não conseguirmos entender isto, e mesmo que a gente até entenda que não está a frutificar, que não está a dar em nada e avance para o término e a gente termina e cada um vai para o seu lado, nós acabamos por encontrar outra pessoa igualzinha, com o mesmo padrão, porque aquele conflito, aquilo que vocês viviam em conflito, não foi resolvido, não foi transcendido. Tudo o que se manifesta nas nossas relações, quer na família, amizades, colegas de trabalho, têm que ser ultrapassadas. Se estão ali, não são para ser contornadas, não são rotundas. Transcender quer dizer que nós temos que ser capazes de olhar de fora e perceber o ponto, tanto do outro lado como o nosso ponto. As relações muitas vezes não dão certo porque nós temos a necessidade de trazer sempre à baila a nossa razão. Às vezes estamos ali, ainda pedimos desculpas, mas eu desculpo-te, mas tu isto, eu tive mal nesta situação, mas tu aquilo. Então, quando tu muitas vezes reconheces o teu erro na relação, mas vais tentar pedir desculpa e no meio da conversa acabas por voltar a atacar a outra parte, isso não é estar a aprender, isso não é estar a resolver, isso é voltar a tocar no ponto que magoa na outra pessoa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da responsabilidade afetiva. É quando nós conseguimos reconhecer no outro os pontos que o magoam e anular o nosso toque. Essa ligação que vai tocar nesse ponto que vai magoar a outra pessoa. Quando nós compreendermos que somos um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, como quiserem, todas as relações, isto não há sexo que as distinga, a relação, a única coisa que distingue é o amor. Quando há amor, há uma relação. Quando não há amor, não há nada, gente. Tem que haver respeito, tem que haver entrega, mas mais do que isto é sermos capazes de perceber então esses botões que magoam a outra pessoa. Mas há uma coisa que distingue as boas relações das más relações. É olharmos para o nosso interior e perceber onde é que está o nosso erro, onde é que está a nossa falta, para tentar que na próxima vez, no próximo jogo, não se volte a repetir. Nos corrigirmos a nós mesmos, a nossa postura, a nossa comunicação e perceber que não é na agitação que a gente resolve as coisas. É nos momentos mais calmos, mais pacíficos, em que a gente chama a outra pessoa: olha, vamos conversar sobre isto, porque eu não estive bem aqui, acho que tu também não estiveste bem aqui porque isto magoou-me, e perceber que a outra pessoa tem todo o direito de ficar chateado ou magoado por coisas que nós achamos que são mínimas. Porque nós também nos magoamos e ficamos chateados por coisas que às vezes não têm relevância nenhuma. E quando nós entendermos este cruzamento, nós vamos conseguir respeitar. Quando eu digo que as relações são para ser melhoradas, é então ultrapassar todos estes pontos. Não quer dizer que uma relação não vai ter conflitos, mas é muito complicado se o conflito é sempre à volta da mesma coisa, do mesmo tema. O ciúme, por exemplo, se todas as vossas discussões são à volta do ciúme, é um tema que tem que ser resolvido. Tens que olhar para ti
e perceber se é a ti que te incomoda ou talvez seja algo do teu companheiro e da pessoa que está contigo e tu, sendo a relação mais próxima que ele tem, deves ajudá-lo. Porque é isto uma relação, é nos conseguirmos religar e ligar o outro, dar energia para que ele consiga transcender e tornar-se uma melhor pessoa, um melhor namorado e em conjunto um melhor casal. E tu até podes chegar a perceber que a outra pessoa não te vai acompanhar. Eu não sei se vocês já repararam na quantidade de relações que já acabaram, mas as pessoas continuam juntas. Nós conseguimos perceber na comunicação, na falta de carinho, na falta de respeito, na falta de cumplicidade, que há ali uma falta, mas as pessoas continuam juntas. E isto foi o desligar. Foram-se desligando, não foram se relacionando, não é? Se religando, não cultivaram a semente que os uniu. E então a semente acaba por morrer, porque uma planta sem água não floresce. E tu até podes pensar, as pessoas não se separam porque têm filhos, porque têm uma casa, porque está difícil, porque não há falta de dinheiro. Mas por vezes eles só estão habituados um ao outro, têm sim tudo para se resolverem cada um para o seu lado, mas continuam porque torna-se como se fosse um hábito, embora seja um mau hábito. As pessoas habituam-se e acomodam-se e isto, mais tarde, é que gera problemas bem maiores. Não são capazes de ter consciência de olhar para eles enquanto ainda podem ser resolvidos. Porque mais tarde, com 50, 60, 70, é muito mais complicado recomeçar. Nisto que é o autoconhecimento, há muitas pessoas que se entregam por estar neste estado na vida, por falta de bons relacionamentos, por falta de saúde no seio familiar. Caem e começam um processo muito profundo de aprendizagem interior. E nisto, a pessoa começa a ter uma nova consciência, uma nova mentalidade e não se encaixa com um companheiro ou com a companheira. E vai haver conflito, porque o ambiente também cria e molda. E é por estes motivos que no meu Instagram, taniasouza.pt, se ainda não me acompanhas por lá, eu gosto de falar estes temas de consciência, mentalidade, porque isto é trabalhar em nós, mas também trabalhar no outro. É romper esses nós do conflito, porque mais tarde, não é? Se há um nó e cada um puxa para o seu lado, o nó mais forte fica. E eu costumo até dizer que é como se fossem duas marionetes que se entrelaçam, não é? As marionetes têm aqueles fios. Eu penso que são marionetes, mas pronto. Têm aqueles fios e eles entrelaçam-se uns nos outros, não é? E depois não conseguimos soltar e cada um quer fazer a sua vida, mas não dá. Porque há ali um conflito, há ali um nó a ser desfeito. E quanto mais cada um puxa, mais o conflito fica gigante. Esta consciência é preciso ser desperta. Muitos de nós têm essas dores e esses questionamentos interiores, mas distraem-se com jantares em família, saídas em grupo, passeios entre amigos, um piquenique ali com os filhos, uma noite de cinema. E isto vai passando, mas o nó, o conflito, não foi trabalhado, não foi conversado. Antes que seja tarde, eu gosto sempre de incentivar a trabalharmos em nós e ao mesmo tempo cuidar de todas as nossas relações. Não só a nossa relação interna, mas também as nossas relações externas. Porque maridos, companheiros, mulheres, filhos ficam connosco muito tempo. Amigos nós conseguimos até nos afastar e vamos dando umas desculpas, mas essas pessoas é o seio, é a nossa base. Então, de que adianta a gente não conseguir se energizar desse seio? De que adianta? No início, parecia difícil face a uma situação assim. Eu estava num relacionamento que não era saudável, muito problemático, que durou 8 anos e eu fui crescendo aos poucos a minha mentalidade, muito tenuamente, mas com alguns livros que eu até li na altura, em que eu me questionei, será que vale a pena este relacionamento? Realmente isto não está a melhorar, só está a piorar. E a autora desse livro relatava um episódio também que ela passou, que era o seguinte. Ela foi comer a um restaurante e que o namorado, já não me recordo bem se era namorado ou se era marido, conforme ela tinha algum comportamento menos bonito aos olhos dele, ele beliscava. E esse comportamento era o mesmo que eu recebia. E isso transtornou-me imenso, porque eu revi-me. Foi-me um ato familiar. Sorry. Tô gata?
Não sei onde é que eu ia. Esse episódio que eu li naquele livro era exatamente um reflexo da minha vida. Eram exatamente episódios iguais aos meus. E aos poucos, desde essa época, que já vai há muitos anos, até agora, eu tenho evoluído. Eu consigo olhar para mim e eu vejo que evolui enquanto pessoa, enquanto ser humano, na relação, como mulher e principalmente espírito. Porque eu acredito que nós somos muito mais do que apenas um corpo. E quando eu terminei o meu relacionamento, o meu sustento não fui eu apenas. Eu consegui me transformar nesse processo, mas o meu sustento foi a minha fé, a minha ligação com algo maior, que eu chamo de Deus, do universo, e vocês podem até ter outro nome, outra ligação maior com outra coisa entre aspas, mas que vos dê aquele fôlego, aquela ligação que não tiveram na relação e que vos ajude a sair e a retomar a vossa vida no estágio onde vocês estiverem neste momento. Foi muito difícil eu sair, fui eu que terminei, fui eu que dei o primeiro passo e hoje talvez não tenha sido a melhor maneira de fazer as coisas, mas foi sem dúvida a melhor das decisões. E eu, quando deixei essa pessoa, eu ainda tinha sentimentos por ela. Eu espero que esta minha história vos dê uma força extra, porque este vídeo acho que é para aquelas pessoas que realmente estão a precisar de se religarem talvez com algo maior, mas comecem por vocês. Trabalhem-se. Olhem mais para o vosso interior, cuidem-se, porque quando vocês conseguirem encontrar-se por dentro e preencherem-se por dentro, vão ter forças para conseguir lidar com aquilo que vos rodeia neste momento de menos positivo, não é? Por mais que eu neste momento até tenha uma relação boa com uma nova pessoa que eu conheci, que já estou com ela há 10 anos, eu sei que há muitos desafios que vieram e que ainda virão. E nós temos que estar aqui capazes, temos que entender que nem sempre estamos à espera dessas coisas e que elas acontecem de facto. Mas se nós estivermos preparados, é muito mais fácil de lidar. Por este motivo, o conselho que eu te dou é que se tu estás nessa relação menos positiva neste momento, tenta encontrar-te a ti primeiramente, preencher-te, reconectar contigo com uma ligação maior e ponderar qual será o teu melhor caminho. Onde é que tu queres estar? O que é que tu queres sentir? O que é que tu queres viver? Porque a vida é tua e a ti te pertence todas essas decisões. Se entretanto és uma pessoa que já terminou, mas que ainda dói, eu quero que saibas que essa dor é no corpo, mas o melhor vai ser a libertação da alma, do espírito, da tua energia enquanto mulher ou homem, porque aquilo que te aprisionava vai ser liberto. Se eventualmente até foi um término de uma relação saudável, talvez não fosse tão saudável assim e que tu vivesses apenas uma ilusão. Porque quando é saudável, não termina. Quando é de facto um amor puro e verdadeiro, jamais chega ao fim, entendem? As coisas não acontecem por acaso. Há acontecimentos na vida que acontecem com um propósito muito maior que neste momento nós não somos capazes de observar. Confia no processo, vive este momento da melhor maneira que tu consigas, mas não te anules, não pares de fazer coisas que sabes que te fazem bem. Exercício físico, dar umas caminhadas, sair com bons amigos, ter conversas inspiradoras, porque isto de estar a ouvir músicas que te lembrem essa relação ou de olhar o Instagram da pessoa e ver onde ele anda, isso não vai levar a nada. É simplesmente colocar o teu corpo em dor, colocar a tua pessoa para sofrer mais ainda. E isso não vale a pena. Eu espero de coração que este vídeo te tenha ajudado. Se gostaste, deixa o teu like, partilha com alguém que esteja também a precisar de ouvir estas palavras. Acompanha-me no meu canal. Se quiseres, explora um pouquinho também os vídeos que eu já tenho aqui, que podem talvez ter temas relevantes para ti neste momento. Um beijinho e até ao próximo vídeo.